Olá, no ar, mais um Good News. Energia limpa, renovável e rentável. No Good News de hoje te levamos para o Rio Grande do Norte, o maior produtor de energia eólica e também o estado que mais concentra parques eólicos em operação aqui no Brasil. Um ambiente privilegiado por natureza, conhecido por um local onde o vento faz a curva. Um recurso que não só faz mover os cataventos gigantes, como também movimenta a economia local. Prova disso, tem até plataforma marinha abastecida por energia produzida pelos ventos. Saímos de São Paulo, rumo ao Nordeste brasileiro. Nosso destino? Estado do Rio Grande do Norte, um lugar privilegiado por belezas. Em meio a paisagens urbanas, rurais e litorâneas, o vento marca presença. Que além de amenizar o calor, também traz prosperidade. A gente converte a energia de movimento dos ventos, né? O movimento do ar, converte a energia dos ventos em energia elétrica, passando pela energia mecânica. Então o vento faz girar as pás e essas pás com um desenho do eletromagnetismo, né, se eu pudesse falar assim, converte a energia de movimento em energia elétrica. E assim o vento transformado em energia também gera renda e desenvolvimento para a região. Para entender melhor como isso é possível, viemos ao município de São Bento do Norte. Por aqui a paisagem de dunas ganha ainda mais movimento com este mar de cataventos gigantes. Este foi o local escolhido pela Companhia Paranaense de Energia para instalar 5 parques eólicos fora de seu estado de origem. Mais aqui para a esquerda nós temos o Parque Boa Vista, né, praticamente à nossa frente, e à direita, um pouquinho mais para ali, tem um outro parque chamado Farol. E aqui nós estamos dentro do complexo que nós temos outros 2 parques. Né? E tem mais um em construção aqui próximo. E tem mais um em construção, que as obras começam agora no final do ano. A Copel tem parque eólico no Paraná? A Copel tem um parque eólico no Paraná, pioneiro, bastante pequeno, chama Palmas, mas é de uma história anterior a essa história desses investimentos novos agora. Ele é bem pequeno comparado com isso aqui. E por que escolher o Rio Grande do Norte para investir? Que o Rio Grande do Norte é o lugar que tem os melhores números de resultados de ventos do Brasil. Né? Várias empresas estão investindo no Rio Grande do Norte porque são os melhores lugares para ventos. Não à toa, o estado é conhecido pelo lugar onde o vento faz a curva, justamente pela posição geográfica. É beneficiado pelos ventos alísios, aqueles que nascem do deslocamento das massas de ar frio lá dos trópicos, zonas de alta pressão, para as áreas de baixa pressão aqui na faixa equatorial. Se olhar bem aqui, nós temos os parques, né? Aqui na região, justamente onde tem o maior recurso de vento, que é justamente nessa região onde os ventos alísios estão atuando, que são os ventos que apontam dessa direção aqui. Ele tem uma direção constante, ele não muda muito a direção. Isso é um fator favorável para a questão do vento ser forte e da montagem desses parques eólicos nessa região. Por aqui sobra matéria-prima para gerar energia limpa e incentivos estatais para a instalação de parques eólicos. Fatores que fizeram do Rio Grande do Norte o maior estado brasileiro em geração de energia eólica e também o que tem mais parques em operação no Brasil. Dos 275 parques que já funcionam no país, 85 estão aqui e geram juntos mais de 2.348 megawatts, o que corresponde a 35% do montante nacional. Um dos lugares melhores para fazer negócio em eólicas no mundo hoje é a Bacia de Vento do Rio Grande do Norte e Ceará.
Por quê? Porque além de ter muito vento, vento constante, vento regular, vento de qualidade para a produção de energia eólica, ele tem um ambiente de negócio, um ambiente operacional favorável. Uma logística razoavelmente tranquila, as áreas são relativamente planas, você não precisa subir grandes serras e tal. Agora, gente, só na imagem não dá para ter uma noção do tamanho dessas torres, né? Mas se a gente ficar aqui do lado, olha só, eu, por exemplo, tenho 1,70 m. Quanto você mede, Dizemar? 1,85 m. 1,85 m. Sabe quanto que tem essa torre? 84 metros. É muito grande. Por que tem que ser tão grande assim? Na verdade, quanto mais alto, melhor para você aproveitar melhor o vento. O vento ele se distribui com melhor propriedade de geração, quanto mais alto ele estiver normalmente. Essa não é uma das mais altas, temos torres mais altas tanto na Copel quanto no Brasil e no mundo. Cerca de 86 países possuem usinas eólicas comerciais. A China lidera o ranking mundial e hoje é responsável por 29% da geração de todo o planeta. Também é a maior fabricante de aerogeradores. Atrás estão principalmente os Estados Unidos e países da Europa. Estas torres que vemos aqui, por exemplo, são de uma empresa dinamarquesa. É uma tecnologia importada ainda? Sim, é uma tecnologia importada, mas o Brasil montou um desenho bastante interessante. Por exigência dos órgãos governamentais brasileiros, todas essas empresas que são importadas, elas têm que montar máquinas no Brasil. O que significa que a tecnologia, ao longo dos anos, vai ficar no Brasil. Em termos de geração, o Brasil não fica muito atrás. Ocupa o 13º lugar no ranking mundial e segue em um ritmo acelerado. O Brasil hoje em dia tem números significativos de geração de energia eólica implantados, principalmente aqui no estado do Nordeste, né, bastante aqui no Rio Grande do Norte, comparado com outros países. Em 1990, o Ceará instalou o primeiro parque eólico brasileiro. De lá para cá, o investimento no setor não parou mais e já rende bons frutos. 5% de toda a energia produzida no país vem dos ventos, o que já seria suficiente para abastecer 24 milhões de pessoas, o equivalente a todas as residências do Rio de Janeiro, por exemplo. Os estados do Nordeste, em geral, isso também aconteceu com o interior da Bahia, isso acontece com o litoral do Ceará, com o interior do Piauí. Esses estados redescobriram seus potenciais energéticos no vento e no sol e passaram, portanto, a investir, a criar condições boas de investimento para os investidores dessas áreas, de maneira que eles estão se tornando gradativamente autossuficientes e autônomos em energia e também exportadores ou provedores nacionais numa região em que o regime hídrico não é muito favorável. Investimento que, segundo o presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, foi estimulado também pela segurança contratual. O governo federal, o Estado brasileiro, ele atua duas vezes nesse caso. Ele dá segurança de compra de energia através de um contrato de 20 anos conquistado num leilão competitivo, como se fosse uma licitação, e ele, ao mesmo tempo, ajuda a financiar a maior parte desse investimento realizado. A energia eólica ainda é vista por investidores como uma fonte cara. Só que, mesmo assim, Dilcemar venela um cenário promissor. Hoje a energia eólica já é competitiva com outras fontes de energia muito mais do que antes. E a velocidade com que os custos de produção estão caindo é bastante animadora. Ao sair das usinas e seus geradores, a eletricidade é transportada por cabos aéreos fixados em grandes e altas torres de metal. Neste parque, a energia gerada pelas torres é transportada por cabos subterrâneos até esta subestação e daqui o caminho continua. Um sistema que vai além do conjunto de aerogeradores. De olho no desenvolvimento, outros setores também passaram a investir e a explorar mais esse recurso natural tão abundante, capaz de gerar energia limpa. E para mostrar isso para você, nós viemos até a praia de Maracajaú e vamos navegar mar adentro para chegar até uma estação de mergulho que funciona com um gerador abastecido diretamente com energia eólica. Vamos lá? A atividade de turismo é apontada hoje no mundo como uma das principais atividades econômicas, né? E o Rio Grande do Norte, além de ter um potencial enorme, quase infinito para a geração de energia eólica, ele também é um estado que
vive, tem no turismo como uma segunda atividade de renda. Foram 7 quilômetros percorridos na lancha. E então, nos deparamos com um visual paradisíaco, de águas claras e cristalinas. O administrador da empresa responsável pela plataforma explica que o local recebe até 1.000 turistas por dia. A demanda exigiu uma estrutura melhor, que oferecesse mais conforto. Mas como dispor de energia elétrica em alto mar sem agredir o ecossistema? Geradores movidos a combustíveis fósseis? Nem pensar. E como aqui nós temos aqui som, carregador de celular, a iluminação e uma série de outras coisas que demandam a energia, foi a forma que nós achamos mais correta, mais ecológica para o meio ambiente, seria o gerador eólico, porque a fonte de energia limpa e renovável, e o que nós temos aqui com fartura aqui no Rio Grande do Norte. Graças a este aerogerador, foi possível até instalar uma rede de internet sem fio. Celular, internet, Wi-Fi, você pode estar aqui nesse momento e falar ao telefone, utilizando o sistema de Wi-Fi transmissão, por aí. A hélice é pequena, mas suficiente para abastecer todo o flutuante. Gera 60 watts por dia, o que normalmente é consumido na plataforma. É uma energia limpa, totalmente produzida pelo vento. E essa energia ela é armazenada numa bateria, num acumulador. Na medida em que há demanda, ela vai sendo consumida e automaticamente o vento repõe. Então é quase um sistema totalmente limpo. Nada se retira do meio ambiente, nada se deposita no meio ambiente. E a preocupação da empresa com as questões ambientais vai além. Nós tivemos bastante cuidado na construção desse novo flutuante aqui, que esse flutuante é mais recente. Ele é todo de fibra de vidro, ele dá uma manutenção menor, não há necessidade de pintura constantemente para estar poluindo, né? E outras necessidades que nós temos aqui. Nem precisa dizer o quanto a natureza agradece. E por falar nela... A sensação de estar embaixo d'água respirando é algo indescritível, só mesmo experimentando para poder sentir, né? Inclusive a equipe está convidada, se quiserem fazer um mergulho. Acho que eu vou aceitar esse convite, né? Sem dúvida. Então vamos lá, vamos mergulhar. Nosso cinegrafista André Mess e o produtor Celso Costa toparam participar, mas antes recebemos as instruções do Rosenildo. Este é um colete equilibrador para manter meu equilíbrio na água, porque no decorrer do mergulho, se algum de vocês estiverem com o corpo o tempo todo batendo no chão, o extintor vai chegar, vai jogar um pouco de ar para manter o equilíbrio de você na água. Depois colocamos os equipamentos de mergulho para adaptação. Tudo pronto, então até mais. Te encontro lá embaixo. Aqui não ouvimos nada, senão o barulho do fundo do mar. A área de 13 quilômetros quadrados de recifes de corais abriga 160 espécies de peixes, além de invertebrados e crustáceos. E essa visitação, na realidade, ela reverte como o processo de educação ambiental, porque isso aproxima as pessoas do ecossistema marinho. Muita gente que nunca viu peixe, nunca andou de barco, acaba vindo, visitando e tomando a consciência da importância de a gente preservar esses ecossistemas marinhos. Fim do mergulho, voltamos à nossa realidade, com um sorriso no rosto e gostinho de quero mais. E você vai ver daqui a pouco aqui no Good News. Limpa, renovável e, por vezes, polêmica. Os cuidados necessários na implantação de parques eólicos para não agredir o meio ambiente. O Good News volta em instantes. Estamos de volta com o Good News. Limpa sim, polêmica também. A produção de energia eólica no Brasil já é realidade, em especial no Rio Grande do Norte. Mas antes mesmo de sair implantando aquele mar de captadores de energia produzida pelos ventos, é necessário planejamento. Tudo para evitar os impactos ambientais
e a destruição dos sítios arqueológicos na região. O mundo vem apostando na energia eólica. Também não é para menos, afinal é considerada uma fonte limpa e renovável. Porque ela aproveita uma fonte natural de energia, né, disponível na natureza, e a disponibilidade de energia ela é cíclica, né, não é como energia de combustíveis fósseis que demora muito tempo para ser produzido e demora muito tempo para ser extraído. E ela é limpa porque o subproduto de qualquer conversão de energia pode gerar alguma poluente, se a gente pudesse dizer assim. E a energia eólica não tem isso. Ela é uma conversão de energia do movimento dos ventos em energia eólica que não agride, né? Quase que agressão zero ao meio ambiente. Mesmo assim, a presença de aerogeradores enormes e das redes de transmissão modificam a paisagem. E além de energia, também geram polêmicas. Afinal, qual o melhor lugar para instalar os parques eólicos? No caso deste parque, a combinação vento e areia gera mudanças constantes no posicionamento das dunas. Por isso, é preciso fazer um trabalho diário com tratores para tentar conter essa movimentação. Esse é um trabalho que precisa ser feito sempre nas dunas, por conta da movimentação de areia? Esse aqui é um trabalho que a gente chama assim, de um trabalho inicial, onde a gente faz a questão de remoção de dunas para permitir o acesso das equipes de operação e manutenção às torres. Mas nós temos um plano que está sendo apresentado ao órgão ambiental, que é um plano de contenção de dunas, né? Muito provavelmente nós vamos, uma das ideias é cobrir essas dunas com algum tipo de vegetação. Essa é uma proposta, né? Que provavelmente o órgão ambiental tem que aprovar, para evitar que a duna se movimente. Segundo esta promotora de justiça da área ambiental do Rio Grande do Norte, para garantir a sustentabilidade do processo é preciso cautela. A energia eólica é uma coisa maravilhosa. Todos nós queremos energia eólica. Sabemos que temos que diversificar nossa matriz energética, temos que ter energias renováveis e precisamos ter uma segurança energética. Só que, como para tudo na vida, você precisa ter critérios, né? Critérios de escolha de projetos, critérios de instalação de projetos em determinadas áreas. Um estudo do Centro de Energia Eólica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul apontou que a instalação de parques eólicos em áreas de migração ou reprodução de aves ou proteção ambiental podem acarretar na morte de diversas espécies. O Rio Grande do Norte tem rota migratória aqui, principalmente no litoral setentrional. Não sei se você sabe que os morcegos todos, só pela tensão gerada pelos aerogeradores, os morcegos morrem. Porque a tensão energética que há no ar, no espaço, rompe todos os vasos dos morcegos. Aqui não vimos aves, mas durante a visita percebemos a presença de alguns mamíferos na região, cavalos, cabras, que convivem com o processo de geração de energia. Alguns animais desses são de propriedades dos nossos arrendantes. Então, alguns tinham um pouco mais de animais, outros menos animais. Alguns deles conseguem chegar muito próximo das torres. Nós temos algum tipo de proteção para que eles não se machuquem, né? A torre é desenhada para isso e temos alguns mecanismos para isso. Mas não podemos ter nenhum tipo de agressões ao meio ambiente. Pensando nisso, pesquisas já discutem novos modelos de aerogeradores, como mostra o professor de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em um mercado onde a área geográfica é curta, é pequena, precisa-se de um tipo de aerogerador com suas pás de forma diferenciada. Então, isso vai acabar adequando-se, né, no futuro, vamos falar assim, os formatos dos aerogeradores que conhecemos irão mudando ou se adequarão de acordo com as necessidades geográficas do mercado. Ele explica que já existem outros modelos em teste, mas por enquanto este, com uma torre e 3 pás, é o que predomina. Então, o cuidado ainda deve vir na escolha dos lugares onde eles serão instalados. No Rio Grande do Norte, muitos projetos já migram para regiões serranas. Mas a maior parte está concentrada no litoral.
Segundo o arqueologista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Manuel Lima, o número crescente de parques também interfere no contexto local. O Brasil é signatário da Carta do ICOMOS, que é o Conselho Internacional de Monumentos em Sítios, que no seu artigo 6º, conhecido como a Carta de Lausanne, preconiza a necessidade de preservação dos sítios arqueológicos no seu local original. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, porque o meio ambiente é um bem da coletividade, é de todos. E você só tem esse bem se ele estiver equilibrado. E o que é que a gente vê com a instalação dos parques eólicos? A gente vê o desequilíbrio dos ecossistemas. Mas o arqueólogo explica que todo empreendimento configurado como potencialmente impactante precisa passar por licenciamentos ambientais. Entre eles o do IPHAN, que preserva sítios arqueológicos presentes nas regiões onde os parques são instalados. São áreas que ainda abrigam vestígios capazes de remontar os modos de vida de povos que ocuparam território potiguar há milhares de anos. Então, nesse sentido, a atuação do IPHAN, dos órgãos ambientais e dos empreendedores é de atuar conjuntamente em parceria para diminuir o máximo possível o impacto que pode ser gerado sobre o patrimônio. Nós viemos conhecer um deles, o sítio Arizona 1, no município de Rio do Fogo, ao norte do litoral. Ele foi encontrado há cerca de 3 anos graças à construção deste parque que fica bem próximo. Foi um local que foi ocupado em diversos momentos, primeiro por grupos caçadores, coletores, que viviam basicamente da caça, da pesca e da coleta de produtos do mar e de produtos vegetais. E depois houve uma ocupação de grupos agricultores, que já dominavam a técnica de agricultura, então já plantavam. E mais recentemente também temos vestígios que documentam a presença já da população de origem europeia no contexto do final do período colonial, aí já na época do Império. Diversos materiais do passado, mesmo após 3.000 anos, ainda estão por aqui e devem continuar protegidos junto a toda essa área, que agora está preservada. O que se espera, o que se deseja, é que esse corpo de conhecimento possa ser sintetizado de modo a que ele seja incorporado à memória nacional, e que faça parte da nossa identidade, da nossa memória. As fragilidades ambientais da área, a vulnerabilidade dos ecossistemas, a vida das comunidades, as outras atividades econômicas, para que você tente, então, compatibilizar tudo isso de uma forma harmônica e que mostre que há espaço para tudo e para todos. A instalação crescente de usinas eólicas no Rio Grande do Norte impactou e muito o trabalho do IPHAN. Hoje, 98% da demanda do Instituto no estado vem desse setor, o que para este professor e arqueólogo da Universidade Federal do Estado foi bom. Ele afirma que a arqueologia também se expandiu como mercado e área de conhecimento. Grandes áreas foram atingidas por esses empreendimentos, então necessariamente essas empresas que realizaram os empreendimentos, elas, vamos dizer assim, financiaram pesquisas que, se fossem pesquisas feitas no formato que nós tínhamos antes, levaríamos muito mais tempo. O material recolhido em campo é enviado para instituições públicas, onde passam por estudos aprofundados. Os vestígios encontrados em território potiguar têm como um dos guardiões principais a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Você tem uma quantidade maior de sítios identificados e uma quantidade maior de material arqueológico. Então existe, por exemplo, se eu usar como exemplo o material cerâmico, o conhecimento que nós temos hoje, a partir dos relatórios dessas pesquisas feitas nas áreas que foram atingidas pelo empreendimento da energia eólica, a quantidade de dados que nós temos é muito maior. E no próximo bloco, plantação de cataventos e economia de vento em popa. A geração de energia eólica no Rio Grande do Norte traz desenvolvimento econômico para as cidades e também para o campo. O Good News volta já já. Estamos de volta com o Good News. No Rio Grande do Norte,
quando se pensa na produção de energia eólica, logo vem à cabeça conceitos como limpa, renovável. Mas este sistema vai além. Também pode ser sustentável. Afinal, ajuda no desenvolvimento socioeconômico das cidades e, por que não, das áreas agrícolas. Tanto que tem proprietário de terras investindo nessa tal plantação de cataventos gigantes. Estranho, né? Então dá uma olhada. Uma energia sustentável e democrática, capaz de dar espaço para todos se manejada de forma adequada. Assim é vista a eólica por muitos especialistas. O produto do setor de energia eólico já por si mesmo, né, uma energia limpa que contribui para a sustentabilidade, porém, se trabalhado na sua própria cadeia produtiva, ela pode tornar ainda mais sustentável a seus stakeholders, aqueles que participam dessa cadeia. Né? No caso, aqui no Brasil, as comunidades próximas onde estão inseridos os parques eólicos. Portanto, o processo da cadeia produtiva começa com a construção dos parques, já que o desenvolvimento não é apenas local, mas também regional. E com aquela injeção de capital a mais que vem dos arrendamentos, dos pagamentos de ISS, do imposto de serviço nas cidades, dos serviços das obras que são colocadas ali, das contratações locais de alimentação, hotelaria, abastecimento, serviços, desde borracharia até gasolina, etc., etc., isso acaba gerando um efeito multiplicador importantíssimo na economia local. De 5 anos para cá, o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energias Renováveis estima que o Estado recebeu entre 3 a 4 bilhões de reais em investimentos no setor eólico. Portanto, onde os aerogeradores aparecem, a economia cresce. Com menos de 5 mil habitantes e localizada em uma região seca do Rio Grande do Norte, a cidade de Parazinho se transformou com o boom da energia eólica. Alexandre, que até então não tinha nada a ver com isso, viu em 2011 uma oportunidade. Com as obras dos parques, decidiu investir em negócios para acolher os trabalhadores. Quando começou a chegar pessoas de fora, muita gente de São Paulo, muita gente de Fortaleza, a gente teve que fazer algumas coisas para atender esse público. E aí a gente plantou lavanderia, restaurante, e não só eu, né? Muita gente aqui na cidade começou a fazer alguns empreendimentos que não existiam antes da energia eólica. Assim, o comércio vendeu mais, os aluguéis das casas ficaram até 10 vezes mais caros e muita gente conseguiu emprego nas construções. O produto interno bruto mais do que dobrou, cresceu 110% entre 2008 e 2011. Alexandre também foi responsável pela construção da primeira pousada da cidade. Hoje, Parazinho não tem só essa pousada, nós fomos os primeiros, mas Parazinho hoje tem algumas pousadas. E hoje nós estamos com ocupação, a minha praticamente está toda ocupada. Nós temos 21 apartamentos, estamos com 20 ocupados, nós temos que deixar um, que às vezes chega um amigo, alguma coisa, a gente tem um apartamento para atender, a gente não ocupa direto. Estes armadores vieram de outras cidades potiguares até João Câmara, onde estão trabalhando na construção de uma subestação. Para a gente é muito bom, porque a gente o sustento das famílias nossas. Aqui eles alugaram uma casa para a temporada de trabalho, mas pelo jeito não vão ficar por muito tempo. A gente vive no trecho, no mundo, realmente. Entendeu? A gente passa 6 meses aqui, passa 1 ano fora, depois volta para casa de novo. Pronto, a gente amanhã mesmo já estamos indo para casa. Final de semana não tem hora extra, a gente vai para casa. Fica perto, dá o quê? 130, né? Uns 130 quilômetros e a gente vai para casa. Trabalha duro, hein? Duro, e muito. Dá para tirar quanto por mês? Quando a gente pega uma empresa boa, dá em torno de 3.500, 4. Como aqui tem um parque, 50 bases, torre dessas, a gente conclui, aí sai para outro canto. Tem essa subestação que nós temos aí, que aqui todos a gente somos armador e carpinteiro. Aí a gente, quando conclui aí, a gente já, Parazinho, Caiçara do Norte, a gente já tenta já procurar outro canto que trabalhar, entendeu? Diversas famílias aqui do povoado de Queimadas, em João Câmara, foram beneficiadas com o investimento na indústria eólica. Muitos proprietários de fazendas passaram a arrendar suas terras para a instalação de aerogeradores e assim obtiveram uma nova fonte de renda. E hoje eu vou conhecer um deles, é o Nego Velho. Ele mora aqui nessa fazenda. Vamos conversar com ele?
O agricultor Francisco Ferreira, conhecido como Nego Velho, ajuda a entender o sopro de mudança que a energia eólica representou para os proprietários de terras. Há 6 anos ele arrendou parte de seus terrenos e hoje o cenário é este. Em meio às plantações de cebola, batata roxa, pimentão, beterraba e mamão, 24 torres, trabalhando ininterruptamente. Transformação e tanto para uma população que antes nunca tinha ouvido falar em energia produzida pelo vento. Não sabia, ninguém sabia. Aqui a região da gente ninguém sabia. Era todo mundo inocente. Era uma coisa nova. Era um negócio novo, ninguém nunca viu, né? Eles botaram umas torres de teste, dizendo que era um teste para 10 anos que eles tinham essas torres já fazendo um teste para ver que dava certo o vento daqui. Aí depois chegaram para a gente que era o melhor vento da região da gente, era o vento daqui da região da gente. Mesmo sem conhecimento, Nego Velho quis apostar em uma promessa que poderia mudar seu futuro. Aceita, porque ninguém tinha renda de outras coisas. Aí quando vem esse negócio para a mão da pessoa, todo mundo vai querer, né? Essas terras que ninguém tinha quase produção, porque ninguém tinha condição de cavar poço, essas coisas. Hoje nós já temos condição de cavar um poço, de investir para botar funcionário. Está dando uma rendazinha, né? E bota renda nisso. Os cataventos rendem ao fazendeiro pelo menos R$20 mil por mês. Tem torre que dá 900, tem delas que dá 800, ela varia, não é tudo um preço só não. Porque vai para um leilão, vai um ano, aí a outra sai para o leilão e outra, aí a energia cai o preço. Nós não temos direito da energia que nós estamos, é fabricada no nosso terreno, mas ninguém tem direito a ela não. Ela vai ter que exportar para fora, né? Luzivan tem uma história parecida. Na mesma época, arrendou parte dos 414 hectares de terras que tem para a instalação de 19 aerogeradores. O contrato trouxe cerca de R$19 mil mensais, que agora são investidos na propriedade. Sem dúvida, essa renda é não só para mim, mas para os trabalhadores também, porque aqui a gente dá emprego, vamos dizer assim, a 5, 6 pessoas diariamente, né? Então, de qualquer maneira, é uma renda que a gente recebe, mas distribui. E também na família. Temos também, por exemplo, um filho que faz faculdade de Natal, né? Ele cursa engenharia civil. Então essa renda veio também a calhar, né? Veio também a me ajudar a isso. Tem um filho que estuda também em colégios particulares. Tudo isso nos proporcionou coisas melhores. E os bons ventos que sopram por aqui ainda devem gerar mais desenvolvimento. Nos próximos 4 anos, serão 66 bilhões de reais em investimentos, já garantidos por contrato. Só no ano passado, o setor gerou 40 mil empregos diretos e indiretos e deve gerar mais 200 mil para dar conta de todos os projetos. A geração de energia eólica ela consegue chegar em regiões diferentes, onde a gente não tem, por exemplo, disponibilidade para geração de energia hidráulica, como é o caso aqui, por exemplo, onde nós estamos. E qualquer investimento de grande porte traz benefícios sociais, científicos e tecnológicos, econômico-financeiro, porque ignita alguma atividade econômica que ou não exista ou seja precária. Então, todos esses aspectos, né, ajudam a distribuir melhor, né, eu diria, qualidade de vida para todos os povos brasileiros e para as regiões onde a gente estava afastado. Para mim foi bom demais. Melhor do que isso não tem não, só no céu quando eu chegar lá. Aí da gente, se não fosse essa energia eólica. O programa está quase no fim, mas antes disso um recado importante. Outubro é o mês mundial da luta contra o câncer de mama. Se você tem 40 anos ou mais, faça a sua mamografia. Descobrir o câncer de mama no início aumenta as chances de cura da doença. Participe você também dessa batalha e ajude a população de baixa renda a realizar este exame tão importante. Para isso, basta ligar 0500 111 1010 para doar R$10, 0500 111 1015 para doar R$15 ou 0500 111 1030 para doar R$30. Neste Outubro Rosa, tenha um olhar do bem. Junte-se à Rede TV e Américas Amigas nesta luta. O Good News fica por aqui. Até semana que vem. Tchau!